Glória a Deus, queridos. Vamos voltar para o tema, nesta segunda parte desta mensagem, o meu exame como obreiro. Nós estamos tratando de carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, onde ele diz: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, olha só, o projeto que Deus coloca Paulo para se dirigir para aqueles irmãos que eram os destinatários dessa carta, o projeto era que Deus começou e vai aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar, irmãos? É levar o comportamento de cada cristão para o aperfeiçoamento, ou melhor, se tornar perfeito nas suas ações, nas práticas, nas palavras, nos seus ensinos, no aprendizado, no comportamento, na vida cristã que Deus espera de todo cristão. Era isso. Às vezes as pessoas pensam que esse texto de Filipenses 1,6 se refere apenas à vida financeira ou qualquer outro tipo de área. Por exemplo, você tem uma doença, Deus vai aperfeiçoar, ou melhor, Deus vai ter que curar. Não é bem isso que Paulo está dizendo. Claro que Deus cura, Deus tem feito muitos milagres, você clama e você pode sim ver muitos milagres acontecer em várias áreas da tua vida, mas o que Paulo está falando aí especificamente é de um trabalho de Deus dentro do coração humano, que Deus queria fazer dentro da vida cristã daquele povo, para que eles se mostrassem como cristãos dentro daquela cidade, para que a cidade entendesse o que de verdade é o cristianismo. Por isso ele usa o termo aperfeiçoar. Aperfeiçoar é uma expressão que a gente já usou muito aqui na escola bíblica. Inclusive eu escrevi um livro de dezenas e dezenas de livros que já escrevemos, vários doamos gratuitamente aí pelo Zap para você. Um deles chama-se Eu Quero Ser Perfeito como Jesus. Então, porque foi o próprio Jesus que disse isso em Mateus 5,48. Ele disse: seja perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, mas se você pegar uma Bíblia na tradução mais moderna, a maioria das traduções modernas não trazem essa expressão perfeito. Aí o Satanás fica usando um monte de pregador por aí para dizer: não somos perfeitos. Então você quer dizer o quê? Que esse texto de Filipenses 1,6 está dizendo o quê? Que Paulo está dizendo: você que é cristão, Deus vai trabalhar dentro de você para você continuar sendo macumbeiro, idólatra, ladrão, mentiroso, que odeia, que é falso, que é adúltero, que é homossexual, que se vinga, que tem duas caras, uma na igreja, outra fora da igreja. Você acha que o que Paulo está dizendo é que Deus quer que o cristianismo em você, ele trabalhe, ele faça uma obra para você continuar como ímpio? Não. Então o que é aperfeiçoar? É melhorar, para que você possa, no caminhar com Cristo, você ir mudando o seu caráter, sua moda de falar, de vestir,
sua preguiça espiritual Ele vai tirar, sua inutilidade como cristão Ele vai tirar, você vai passar a ser útil para o cristianismo, suas mentiras Ele vai tirar, tua avareza, tua falta de misericórdia para com o próximo, Ele vai tirar, se Ele começou a obra. Então, por que tanta gente está nas igrejas hoje, e a maioria não se vê nessas mudanças, nem outras, para que possa dizer, Deus está aperfeiçoando? Por quê? Ou porque não tem um ensino, ou porque eles já ouviram e disseram, não é comigo, vou para outra igreja que não prega isso, e vão embora para locais onde não fala isso. Como que Deus vai aperfeiçoar? Ou melhor, como que Deus vai começar essa obra dentro da pessoa? Que obra que Paulo está se referindo em Filipenses 1,6? Bem, ele está falando a obra do cristianismo, ou melhor, a cristianização que começa dentro de nós, e ela vai dando passos, nunca para trás, nunca também parar para ficar que nem um poste e não ter continuidade na mudança, na libertação, na santificação. Não, ele está falando de aperfeiçoar para ficar melhor. Irmão, nunca você vai, por exemplo, chamar alguém para fazer, por exemplo, um trabalho aqui nessas paredes. Você olha essa parede e ela está rachada ou quebrada, e você chama um pedreiro, uma pessoa que sabe trabalhar com isso, e diz, ó, eu quero para você resolver esse problema aqui, quanto é? Tanto? Tá bom, que dia está pronto? Tal dia. Você vai resolver isso aí, vai tirar isso daí, você vai mudar isso aí, vai ficar bom isso daí, eu não vou ver mais isso daí, não, porque eu vou trabalhar aí, tá bom. Só que a parede é um negócio inanimado. O que é isso? Não tem vida. Então o pedreiro, ele pode chegar e mexer, quebrar, arrebentar, demolir, meter uma bomba se ele quiser, fazer uma casa nova. A casa não vai se queixar de nada, não vai se mover, não vai dizer nem ai. Tudo que for feito nela, ela permite. O problema é em mim e em você. Será que a gente permite certos ajustes que Deus quer fazer em nós? Esse aperfeiçoamento então vai começar e vai terminar como? Se eu disser não quero. Por exemplo, na área da mentira, eu disser, olha, não vou nunca largar de ser um mentiroso. Como que Deus vai começar e terminar isso daí? Na área da mentira, na área do ódio, como que Deus vai começar e terminar se eu disser, olha, isso aí, ó, quem eu odeio mesmo, não perdoo mesmo e tá. Como que Deus vai resolver isso? Se eu disser, eu sou um político desonesto, muito desonesto, corrupto, não adianta negócio de evangelho porque eu não quero. Então, como que Deus vai começar uma obra aí e concluir da maneira que Deus quer concluir, e não como o corrupto, o inadequado totalmente para o cristianismo pode receber esse tipo de milagre? Nunca. Então preste atenção, eu disse no primeiro vídeo que já está aí no YouTube e no áudio do WhatsApp, que aqui estamos gravando em áudio e vídeo ao mesmo tempo hoje, bem, que para começar tem que ser o chamado. Então eu quero te mostrar que para começar Deus primeiro te chama, ou para você começar a ouvir a palavra, ou para começar a ser um servo dele.
mas você vai começar a ouvir de alguma maneira para poder começar essa obra. Se você não quiser ouvir, como que você vai saber que Deus quer fazer uma obra? Porque eu acabei de falar que nós, para Deus fazer a obra, não é igual a um pedreiro fazer uma obra numa parede, que ele faz por força, ele quebra, ele rebenta tudo, e a parede não diz nada, ela apenas aceita. Já no ser humano, Deus encontra um monte de dificuldades para começar e terminar. Por quê? Porque vai depender também daquela pessoa, que Deus vai querer agir nela para depois utilizar essa pessoa para agir através dela. O cristianismo, que foi esse para onde Paulo escreve Filipenses 1,6, Deus queria que aqueles cristãos desenvolvessem o cristianismo naquela cidade. Mas imaginou se a gente vai receber, por exemplo, aqui onde eu estou hoje, São Luís do Maranhão, dentro de Camboa, em frente à televisão difusora em Camboa, São Luís. Vamos imaginar que eu recebo hoje, alguém fala para mim hoje, diz: você quer receber a Jesus? Vamos imaginar que eu sou um muçulmano, ou um budista, ou um hindu, ou de uma outra religião. Eu posso muito bem dizer: eu não quero, moço, já tem minha religião. Não adianta você pregar, eu não quero. Como que Deus vai começar uma obra em mim, se Ele começa me convidando? Se no cristianismo o relacionamento de Deus com a pessoa é igual ao relacionamento de um pai com um filho, é igual também ao relacionamento de um noivo com uma noiva, como Paulo diz: eu quero te apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. 2 Coríntios 11, 2 e 3. Então, se esse relacionamento, por exemplo, de pai, tem que começar eu chamando ele de pai e ele me chamando de filho, como que vai começar esse relacionamento se eu nunca fui adotado na família dele? Se a Bíblia diz que Deus só tem um filho, que é Cristo, que por isso ele é chamado de unigênito, quer dizer, filho único. Em João 3,16, Deus enviou seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus envia um unigênito, quer dizer, único, e eu fico enganado por aí pelas religiões dizendo todo mundo é filho de Deus, e se Deus vem pregar o verdadeiro caminho para o céu, verdadeiro caminho para a ligação com Deus, que é eu me adotar, eu ser adotado nessa família, e eu nunca quis, como vai começar se Ele está me chamando para esse começo? Qual? Um relacionamento de filho com pai. E se tiver esse relacionamento, o filho vai ter que ser submisso, e o pai vai querer falar com seu filho. O pai às vezes vai ter que dizer coisas que o filho não vai querer ouvir, quando o filho estiver fazendo coisas erradas, porque o pai não quer que aquele filho amanhã seja um problema para si mesmo e para os outros. Então o pai tem que ensinar, assim é o Pai Celestial. A outra questão, o marido e uma esposa, como que vai ter esse relacionamento se eles nunca tiveram o início, que é o namoro, que é se conhecer primeiro? Então ele nunca começou nada. Como que ele vai se casar com uma pessoa que ele nunca iniciou nenhum tipo de relacionamento com essa pessoa? Como que vai ter esse casamento? Como tem muita gente que está pregando por aí nos púlpitos e dizendo: Jesus vai voltar, a noiva de Cristo vai ser levada,
e dar essa pregação para todos os membros da igreja, como se nesses todos, Cristo já estivesse fazendo uma obra em todos, de ensino, de alerta, de busca de comunhão, de relacionamento. E a maioria, nós sabemos, irmão, a maioria vai para o culto empurrado, a maioria lê Bíblia empurrado, a maioria é cristão empurrado por obrigação e não por saber o que esse Deus tem para te dar. Se Ele começar uma obra em você e completar essa obra, então muitos estão por aí enganados, porque tem que ter esse começo. Por exemplo, na vida de Judas, quando você chega em Mateus 10, verso 1 em diante, Jesus chama 12, um deles era Judas, e ele chamou para quê? Para um trabalho, e disse: vocês, claro, ali é Mateus 10, né? Desde o capítulo 4, ele está pregando para multidões, muita gente já tinha ouvido. Naqueles, Deus escolhe 12, no meio daqueles veio Judas. Querido, Judas foi chamado, mas infelizmente ele apenas se deixou usar para um trabalho, mas não se deixou usar para um relacionamento com Deus. Senão, Judas nunca teria os nomes terríveis que tem na Bíblia contra ele, mesmo sendo alguém chamado por Deus para um relacionamento com Deus. Ele pensou que o chamado dele era apenas para pregar, como tem hoje multidão de gente. Fui chamado para uma igreja, fui chamado para o cristianismo, outros dizem foi chamado para orar, outros foi chamado para cantar, para pregar, mas muitos não sabem que primeiro foi chamado para um relacionamento de pai com filho, de amigo íntimo com outro amigo íntimo, para te ter intimidade com ele, para ele poder dizer coisas para você que o mundo não diz, que ninguém diz, que teu pai e tua mãe não falam, que ele que vê, que sabe o quanto isso pode prejudicar você amanhã, ou até agora mesmo, na tua relação com ele quer falar. Então, o que acontece com Judas? Em João 12,6, ele é chamado de ladrão. A Bíblia diz que ele era ladrão. Em muitos outros textos chamam ele de traidor. Em Lucas 22, verso 3, diz: entrou Satanás em Judas. Olha aí como é que pode uma pessoa que Deus chamou para uma obra, mas Deus não pôde aperfeiçoar a obra. E a culpa foi de Deus? Não, a culpa foi de Judas. Lá em João 6, no verso 70, Jesus disse: eu escolhi vocês os 12, mas um de vocês é o diabo. A minha pergunta é: Deus teve culpa? Não. Você acha que não tem assim hoje multidão de gente no meio dos obreiros ou de líderes grandes de igreja igual Judas? No meio da membresia, então, existe muito, muito, muito mais. Até porque quem está doente espiritual não vai ensinar outro. Quem está cego não vai ensinar outro. Quem não tem esse relacionamento com Deus vai ensinar do seu jeito, e não do jeito como Deus espera daquele que ele começa uma obra e quer concluir essa obra dentro da pessoa para poder utilizar essa pessoa. Então, meu amado irmão, o Judas, ele se matou, viu? Infelizmente aqui, ó, eu coloquei algumas referências aqui, ó. Em Mateus 27, no verso 5, depois de trair Jesus, ele foi se enforcar, tá? Aqui em Atos 1:25, aqui diz que ele se desviou do apostolado. Aqui em Atos 1:25 diz:
foi para o seu próprio lugar. Qual é o lugar que Judas foi, irmão? Em Mateus 25:30 diz: lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dente. Então, todo aquele irmão que Deus chama é para ter uma utilidade. Judas ficou ali, foi dando lugar para Satanás, servindo de tropeço para o cristianismo. Mas Deus chamou ele, mas Deus começou uma obra. Como? Chamando. Deus nunca vai ouvir de Judas, que vai ter um dia do julgamento final, diz o Apocalipse 20, 10 ao 15, que um dia Deus vai julgar a humanidade e ele vai ser julgado também como réu, mas nunca Judas vai poder dizer: você foi mal comigo, Jesus, porque você não me chamou, não me deu uma oportunidade de começar uma obra em mim, para concluir a obra em mim. Não, Deus vai dizer: eu te chamei, te dei a mesma oportunidade que dei para os outros 11 que andavam com você. Foi você que não deixou eu concluir, e você fez apenas do teu jeito, e está aí agora para ser julgado como um réu, porque multidões foram para o inferno por causa de você, que você poderia ter trabalhado, evitado multidão de ir para o fogo eterno. Você cuidou apenas da tua vidinha, vivendo do teu jeitinho, deixando Satanás te usar, e não deixou Deus te usar. Então, gente como Judas vai ter multidão naquele dia, que infelizmente Deus vai fazer ele se lembrar de cada oportunidade que ele teve, de quê? De Deus começar uma obra e concluir, mas com a permissão da pessoa. E a maioria diz: ó Deus, tu mexe naquela área minha, mas nessa área aqui eu não deixo. Tu mexe ali, mas aqui não. Viu? Na minha área aqui, do meu homossexualismo, por exemplo, que o que mais tem é pastor gays, homossexuais, fundando igreja. E quando você vai falar para ele que a Bíblia diz, em 1 Coríntios 6, 10, que o gay não entra no céu, ele arruma um monte de problema, chama a polícia para te prender, te chama de inimigo, tem ódio de você. Como que Deus vai completar uma obra se uma das formas de Deus completar é falar do pecado? Olha, isso aí está errado, Deus não vai aceitar, e a pessoa sabe que está na Bíblia, mas faz de conta que não é com ele. Como que Deus vai concluir essa obra? Me diz. Então cuidado, muitos problemas estão nas igrejas, que Deus não vai poder concluir, por causa do ser humano que vai dizer: ó Deus, eu estou aqui para cantar, para orar, ou para receber uma vitória financeira, ou ser curado aqui desta doença da minha carne, mas tirar meu pecado não quero. Aí como que Deus vai concluir, se a Bíblia diz que ele veio foi para tirar o pecado? Ponto. Olha, envia essa mensagem para alguém, já voltaremos para a terceira parte de hoje dessa mensagem, tá? Em nome de Jesus. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.